Galera, nesse vídeo aqui nós vamos abordar um ponto aqui até polêmico, um assunto até polêmico. Recentemente aí o Peter foi a um podcast aí, ok? E ele deu uma entrevista super berés, mas um ponto bem crítico foi aonde ele citou que o Batman com preparo, com base na Bíblia, ele teria possibilidade de vencer Deus, ou porra, pelo amor de Deus. seria, não sei. Eu não cheguei a ver a entrevista ao todo, só alguns trechos. Então, alguns inscritos também pediram para eu reagir, para eu deixar minha opinião com relação a isso, se eu concordo ou não, e qual seria meu ponto de vista com relação ao Batman usar a Bíblia com o seu preparo. Beleza? Então, nesse vídeo aqui não vou tirar mérito de ninguém, até porque eu não tenho moral para isso. Quem sou eu para tirar o mérito do Peter, tá? Eu não sou ninguém, só vou deixar a minha opinião. Beleza? Então, dito isso, vamos dar um pulinho lá, vamos entender como é que seria esse Batman. Beleza? E de fato, ele venceria o Criador ou não? Então, é isso que vocês vão saber no final do vídeo. Então, vamos lá, agora. Alan Coutinho na área, galera. Antes da gente começar, deixa eu pedir pra você se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificação e venha fazer parte da nossa equipe. Estamos crescendo, estamos batendo 2.000 inscritos, cara. A gente vai crescer junto, vamos fazer história junto. Sinta-se à vontade, compartilhe nossos vídeos e, cara, a gente só tem a agradecer de verdade a cada um de vocês. Beleza? Dito isso, vamos ao que interessa. Vamos falar de um assunto polêmico. Beleza? E como eu falei, não tô aqui pra poder tirar mérito de ninguém, até porque eu não sou ninguém. Só vou deixar a minha opinião, tá? Com base no que eu penso. E claro, esclarecer as dúvidas dos inscritos. Vamos lá. Se o Batman usasse seu preparo, né, com base na Bíblia, sua abordagem à justiça e ao combate ao crime seria, né, completamente erradicado, tá? Isso aí, de fato, o Batman, ele seria um outro vigilante. Ele não seria o Batman que a gente conhece. Porque, com base na Bíblia, os seus conceitos é outro, tá? A sua metodologia, a sua filosofia mudaria. E isso é fato. O primeiro fator aqui é que, com base na Bíblia, ele iria trabalhar na sua redenção e no perdão. Exatamente. O princípio bíblico de perdão e salvação entraria em conflito direto com a metodologia atual do Batman. Lembra que eu falei que alguns pontos vai contra o que a gente já conhece e o que o Batman, né, tem nos entregado. Por quê? A gente sabe que a metodologia do Batman é porradaria pura, é sem conversa, ok? E o negócio é o quê? Partir pra porrada, pegar e mandar em cana, certo? Então esse conceito de redenção e perdão vai contra a metodologia que o Batman sempre pregou, ok? Em vez de apenas prender repetidamente os criminosos, como o próprio Coringa, ele poderia focar mais em programas de reabilitação profunda, sabe? Mostrar o caminho da salvação, o caminho do perdão para esse criminoso, ao invés de simplesmente esmurrar, espancá-lo, jogar ele na cadeia e ele pagar pelos seus crimes. Sabendo que, possivelmente, ele saindo de lá, ele saia uma outra pessoa ou até pior. Correto? Então, o Batman, ele iria trabalhar com base na redenção e no próprio perdão, né, com base na Bíblia. Então, esse ponto estaria fora, tá? Estaria fora aí dos conceitos do Batman, da sua ideologia e metodologia. Beleza? Outro ponto aqui que eu acho é que a abordagem, ela seria menos violenta. Vocês vão entender por quê. Embora Batman já tenha um código de não matar, ele frequentemente usa métodos violentos e intimidadores para poder, né, colocar a sua presença diante dos inimigos, para que os seus inimigos sintam quem é ele e do que ele é capaz de fazer. Com base na Bíblia, isso mudaria tudo, já com os princípios bíblicos, como, né, oferecer a outra face, ao invés de revidar ou focar no amor ao próximo, levaria, né, a uma abordagem menos agressiva. Então, se o Batman, né, se alguém bater na cara do Batman, ele iria oferecer a outra face? Talvez sim, talvez não, mas esse é o conceito bíblico, certo? Pregar o amor ao próximo.
O Batman, ele iria amar ao próximo, sabendo tudo que ele passou. Ele perdeu seus pais, cara, né? Os seus pais foram assassinados. Como é que ele iria pregar o amor ao próximo, sendo que ele busca vingança? Ele busca combater o crime, né? Para que muitos inocentes não passem pelo que ele passou. Simples, tá? Então, o conceito bíblico é que, ao tomar uma porrada, ofereça a outra face. O Batman, ele faria isso, na opinião de vocês, ou não? Não sei. Não. Ele pregaria o amor ao próximo ou não? Estou lhe respondendo, não sei. Isso é um ponto de interrogação. Mas se o Batman, que a gente conhece, e nesse ponto, é claro que ele iria focar nesse objetivo. Porque esse é o princípio bíblico, esse é o caminho certo. É isso que a Bíblia, né, nos ensina a ser pessoas melhores, não pagar com a mesma moeda. Eu sei que é difícil. E aí o Batman, ele iria trabalhar toda aquela metodologia, toda aquela filosofia que ele sempre mostrou com base na Bíblia. Ele iria ter que abrir mão de muita coisa, cara, muita coisa mesmo, para ser um outro Batman. É claro que nem tudo se consegue conversando. E a gente sabe disso, principalmente quando o assunto é religião, é falar sobre a Bíblia, é pregar a palavra. Muita gente é ateu, não quer ouvir, sabe? Então a gente sabe que ali não tem como, ok? Ah, muita gente já acreditou em Deus, hoje já não acredita mais. Então, existe todo uma etapa. Opa, vamos abordar um pouco esse ponto da Bíblia. Vamos falar um pouquinho aqui sobre Gênesis, sobre Apocalipse, sobre sei lá, tudo que venha relacionado à Bíblia ou à religião em específico. E a gente sabe que é difícil esse tipo de assunto, é difícil abordar. Ok? Não é qualquer um que simplesmente vai dar ouvido à palavra de Deus. E a gente sabe que em tempos de hoje está muito difícil, certo? Então Batman, com todo o seu preparo, com toda a sua filosofia, com tudo que ele sabe de melhor que é combater o crime, com base, tá? O seu preparo com base na Bíblia, ele ia mudar radicalmente. Um outro ponto aqui é o medo de Deus em vez do medo do Batman. Exatamente, vocês vão entender por que esse ponto aqui é crucial e define muito a vida do Batman. Por quê? A sua persona de morcego que usa o medo como arma poderia ser substituída por uma que invoca o temor a Deus ou a consciência moral. Exatamente. O Batman que a gente conhece, que usa o morcego para intimidar os seus inimigos, ele automaticamente ele não usaria mais, sabe, o morcegão como chave de entrada para poder intimidar os seus inimigos. Ele iria abordar os seus inimigos de uma outra forma, como não sabemos. Mas o que ele iria entregar é que tema a Deus, ok? Tenha consciência moral que existe um Criador, existe algo maior do que a gente pode ver. Tá? Então tudo aqui que você está vendo, o ar que você respira, as plantas que nascem, crescem, morrem, sabe? Tudo tem um propósito. Então o Batman, com certeza, ele iria, entrar nesse ponto. Mas, como eu falei, como ninguém sabemos. Mas o ponto-chave é que ele iria mostrar que temer a Deus é o melhor caminho. Não temer a ele como um morcegão. Tema a Deus, que você terá sua salvação. Se arrependa de seus pecados. Então, basicamente, essa como eu posso falar, é assim que eu estou vendo o Batman, certo? Em resumo, o Batman, guiado pela Bíblia, seria menos um vigilante sombrio e mais uma figura messiânica, ou, pregador, por sinal, buscando a salvação das almas do mundo e até mesmo do próprio Gotham City, tá? E claro, em vez de combater o crime físico. Então o Batman, ele seria retratado como uma figura messiânica ou como o próprio pregador. E aí a pergunta que vocês fizeram para mim, eu vou dar a resposta para vocês agora. O Batman, ele seria capaz de vencer Deus? Ele teria capacidade de vencer Deus com base na Bíblia? Galera, não. Não, é impossível. Porque o Batman que a gente conhece, com alto intelecto, com um potencial de inteligência avançado, ok? Com experiência de combate fenomenal,
um cara incrivelmente preparado, ele, ao ler a Bíblia, ele iria entender que Deus é Deus absoluto. Ele iria entender que Deus é o alfa, o ômega, o onisciente, o onipresente, ok? Ele iria entender que Deus está acima de qualquer coisa que existe nesse planeta, no universo. Porque, se tratando da própria Bíblia, Deus usou um homem, usou uma ferramenta para poder descrever ali todos os seus pensamentos e tudo que vai acontecer, ok? Então Batman ia falar, cara, não dá pra mim. Deus está mostrando pra mim que a forma como eu tô combatendo o crime tá toda errada. Tá toda errada. Em vez de eu pregar o amor, eu tô pregando a violência. Em vez de eu pregar a redenção, a salvação, dar esperança pro criminoso, eu tô fazendo com que ele perca as esperanças, com que ele seja, né, tratado com ódio. Então automaticamente eu estou fora da curva. Eu estou muito fora disso. E aí o Batman, ele iria ter consciência que a Bíblia nos ensina o que é amar, o que é perdoar, o que é ter esperança no próximo. Ok? Eu sei que é difícil para um cara que, né, teve uma vida como ele, que perdeu os pais. E aí a gente sabe que devido a esse fator, ele não enxerga o mundo como ele gostaria. Ele enxerga o mundo como algo sem esperança. Mas quando ele encontra uma pessoa, quando ele encontra um alvo em específico, dependendo desse alvo, ele acredita, ele passa a acreditar. Teve uma vez que ele até acreditou que o Coringa poderia ter salvação, ok? Porque o Batman também é ser humano. Então, resumidamente aqui, nunca o Batman usaria, ok, a Bíblia para vencer Deus. Não tem como, não existe. E o Batman não é burro o suficiente para ler a Bíblia de cabo a rabo para poder desafiar a soberania e o poder grandiosíssimo do nosso Deus. Não tem como. Simplesmente o Batman iria ler a Bíblia e iria se ajoelhar e reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso, Criador, que tudo que existe. Ok? Então essa é a minha opinião e é assim que o Batman iria combater o crime com visão na Bíblia. É um pequeno resumo, tá? Porque se eu for puxar a fundo aqui, cara, dá um vídeo aí de 1 hora. Beleza? Então espero eu que tenha respondido a pergunta de vocês. Não quero tirar mérito de ninguém, ok? E aí eu só vim deixar a minha opinião. Beleza? Então tá entregue mais um vídeo. Não sai se inscrever, que é muito importante. Nos ajude, estamos batendo 2.000 inscritos, hein, galera? Estamos batendo, estamos quase lá. E aí, cara, o céu vai ser o limite com a ajuda de vocês. Beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, fui!